Olá pessoal, o que vocês estão vendo aqui é um velho motor de máquina de lavar e nesse vídeo nós vamos tentar transformar esse motor num gerador de energia elétrica, colocando no seu rotor. O rotor é essa estrutura central aqui que gira no interior do motor. Não vou fazer com esse porque caso não dê certo eu posso remontar o meu motor de máquina de lavar e não vou perdê-lo, né? Eu vou fazer com esse outro eixo aqui de um motor que realmente está queimado e vou tentar fazer o seguinte, vou tentar fixar esses ímãs de neodímio no interior desse rotor. Vou fazer um corte aqui onde está marcado para que ele saia dessa posição e venha aqui para dentro. Vou tentar inicialmente com 2 ímãs, depois talvez eu tente com 4. E o corte será feito assim, ó. Não vou deixar o ímã paralelo ao eixo, ele vai ficar ligeiramente inclinado porque isso diminui as vibrações quando o sistema estiver girando. Bom, agora vamos ter o trabalho de cortar tudo isso aqui. Terminamos então de cortar o núcleo do motor. Obtivemos todos esses pedaços aqui, não foi fácil, estou inclusive com cãibra nos braços, mas está aí. Agora o que nós vamos fazer é pegar 4 desses ímãs de neodímio e vamos colar aqui. Na verdade vamos prender o melhor possível aqui. Eu ia fazer com apenas 2 ímãs, mas vi que vou ter um resultado melhor usando os 4 mesmo. Eu já tenho os 4 aqui mesmo, né? Então por que não usar? Então vamos colar eles aí. Bom, então está aqui. Eu fixei os ímãs e eles ficaram com essa disposição, então. Norte, norte, sul, sul. E vocês viram que a simetria aí está meio estranha, né? Ele não ficou simétrico em relação a essa estrutura, e sim aqui embaixo, pelo seguinte: a base desse eixo tem que coincidir com a base do meu estator, né? Esse daqui. Então ele vai estar preso lá dentro, naquele furinho, e os ímãs eles têm que estar lateralmente coincidindo com essa estrutura aqui, ou seja, né, tem que estar passando por dentro de cada uma dessas espiras aqui, ó. Então é por isso que a geometria ficou meio diferente aqui, né? Mas é porque os ímãs vão coincidir com as espiras. Depois eu vou reforçar tudo isso com um arame e massa epóxi, porque ficou bem firme isso na verdade. Eu colei apenas com super cola e precisei arrancar 2 vezes os ímãs dessa estrutura, porque eu tive que ajeitar aqui, né? Isso aqui seria um quadrado e eu optei por cortar esses cantos aqui, então eu tive que tirar os ímãs. Depois ele ficou pegando nas laterais, aí eu tive que cortar de novo aqui, então eu tive que tirar 2 vezes. E nas 2 vezes, olha, deu trabalho para o ímã sair daí. E ele estava preso apenas provisoriamente. Mas ainda assim, né, é uma estrutura que vai ficar vibrando por várias horas, vários dias, talvez, se eu for usar isso realmente para produzir energia. E sob vibração pode ser que eu precise melhorar a fixação aí. Então vou usar massa epóxi e arame para prender tudo isso melhor. Então o nosso rotor magnético está pronto, está aqui um reforço com massa epóxi e arame, e agora vamos colocar dentro do nosso estator. Bom, é preciso ter um certo cuidado na colocação desse estator aí dentro, então eu vou montar tudinho e daqui a pouco eu volto. Bom, então está aí. O nosso ímã está instalado.
Eu disse no início que colocaria os ímãs ligeiramente inclinados para que não houvesse travamentos ali dentro, né, quando ele se aproximasse muito do estator. Eu optei por fazer outra coisa. Como o fluxo magnético desses ímãs é muito alto, eu optei por afastar os ímãs, né, trazendo eles mais para perto do eixo de rotação, o que diminuiu muito esses travamentos. O campo magnético é intenso o suficiente para que eu tenha boa quantidade de fluxo magnético passando por cada bobina. Então agora vamos fazer um teste para ver qual a tensão e vamos verificar também qual seria a corrente que eu vou conseguir obter nesse nosso gerador. Caso alguém queira saber as características do motor que nós usamos, elas estão aí. Vamos então, para fazer o nosso teste, vamos ver aqui qual a tensão que esse gerador pode nos fornecer, ligando uma furadeira no seu eixo e vamos produzir uma certa rotação. Vamos colocar um multímetro aqui nos seus terminais, né? Bom, eu tenho aqui, 3 fios. Vou ligar inicialmente nos 2 primeiros e vamos ver a tensão que a gente consegue obter. Deixar aqui na escala de 220, 200 volts, né? Até 200 volts e ultrapassou aí os 200 volts, né? Vou mudar para 750 volts e acho que nós atingimos os 220. Então com a rotação suficiente até 250 volts. Provavelmente essa outra conexão aqui vai nos permitir atingir um limite aí de 110, 120 volts. É isso aí. Então parece que temos aqui um gerador com uma excelente tensão, numa rotação que eu não vou conseguir determinar aqui, mas deve estar dentro do limite da furadeira, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não tem especificação aqui. Bom, vou ficar devendo essa informação para vocês. Bom, vamos fazer o seguinte então. Vou ligar agora esse conector aqui, que eu tenho os fios vermelho, amarelo e branco, na mesma sequência que está ali. Tem 2 conectores aqui que era para ligação de um capacitor quando o motor estava sendo usado na máquina. Então vamos usar esses 3 fios aqui e vamos tentar agora determinar se nós temos uma corrente boa para alguma aplicação prática, né? Vou conectar aqui então onde a gente obteve 220 volts, que foi entre amarelo e vermelho, né? Então tá aqui amarelo, vermelho, e vou ligar numa dessas lâmpadas halógenas de 70 watts. E vamos ver se conseguimos um bom brilho aí. Então realmente temos potência para ser usado numa aplicação prática, né? Então, para quem tem a sorte de ter uma fonte de água aí, uma cascata ou até um córrego com uma correnteza relativamente forte, a instalação de uma bomba d'água pode nos permitir o aproveitamento da energia mecânica da queda d'água para transformar em energia elétrica e agora, né, com uma aplicação útil, né? Se eu conseguir acender essa lâmpada de 75 watts, essa mesma quantidade de energia aqui eu poderia acender todas as lâmpadas aqui da minha casa, já que são lâmpadas de LED com potência de 15 watts. Então eu poderia acender uma dezena dessas lâmpadas. Vamos ver se conseguimos acender 2 delas. Vou usar a outra conexão, né? Então vamos ver.
Tranquilo, hein? Bom, agora eu tenho aqui um liquidificador. A potência dele é de 250 watts. E nós vamos fazer um teste com ele também. Então vamos tentar ligar ao mesmo tempo o liquidificador e a nossa lâmpada de 75 watts. Então, pessoal, eu gostaria de dizer que estou muito contente com o resultado que a gente obteve aqui, porque eu pensei que eu conseguiria obter até uma tensão elevada. Porém, quando a gente fosse usar numa aplicação prática, né, acender uma lâmpada ou ligar um equipamento com uma potência um pouco maior, ele iria nos decepcionar. Porém, o resultado foi surpreendente. Nós conseguimos obter tensão e potência suficiente para uma utilização prática, né? Se eu tivesse condições de colocar isso numa roda d'água ou num moinho de vento, né, ou num catavento, provavelmente poderia aproveitar essa energia, né, no caso do catavento, acumularia numa bateria e posteriormente usaria um inversor para transformar em 110 ou 220 para minha utilização. Numa roda d'água, a aplicação já seria direta. Eu poderia usar a potência gerada diretamente no nosso gerador para aplicação numa residência. Então, com 600 watts, eu tenho certeza que mais de 300 watts eu consegui gerar acionando essa lâmpada mais o liquidificador. Então, já considero que, por ser uma gambiarra, né, feita aqui no fundo do quintal, é um gerador muito bom. Então é isso aí, pessoal. Nos próximos vídeos vamos ver se eu consigo encontrar uma fonte de acionamento para aproveitamento real desse nosso gerador, né? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo.